onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor bem forte. Amém. A luz. Glória a Deus. Como é bom estar nesse altar. Quando ontem o bispo me convidou para pregar, porque hoje ele não poderia estar aqui. E a coisa que eu mais desejava na minha vida, desde a infância, era ter momentos como esse, onde eu pudesse ser usado por Deus. Obviamente, é uma responsabilidade imensa. A palavra de Deus, ela é coisa séria. E eu tô com frio na barriga, mesmo assim, estando com pessoas que eu convivo todos os dias. Ainda assim, tenho um frio na barriga. Eu espero que esse frio ele esteja o resto da minha vida. Amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Tito. Tito, ele fica quase no finalzinho da Bíblia, uma ou duas cartas antes de Hebreus. É um livro bem curtinho, tem 3 capítulos. Quero falar sobre a história de Tito, sobre o chamado de Tito e o que a gente pode analisar. Tito 1. 2 antes de Hebreus. Acharam? É bem escondidinho, são 3 capítulos, então se você passar já vai para outro já. Bom, enquanto vocês procuram aí na Bíblia de vocês, eu quero realmente que todos fiquem com esse livro aberto, porque eu vou passar sobre os 3 capítulos de Tito. Não vou ler todos, relaxa, mas vou passar sobre os 3. E quem era Tito? Quem já leu o livro de Tito aqui? Alguém já leu o livro de Tito? Alguém conhece a história de Tito? Amém. Tito, ele era um cristão gentil, né? Ele era grego, ele não era judeu, e ele era um colega de trabalho e companheiro de viagem de Paulo. Paulo teve alguns companheiros de viagens que o acompanhavam e Tito era um deles, né? Ele foi enviado pelo apóstolo Paulo à ilha de Creta, que era uma ilha na costa da Grécia, porque ele precisava restaurar as igrejas daquele lugar. Não, vou ler a Bíblia ainda. O povo de Creta, o que acontecia? Como muitos povos da antiguidade, eles eram misturados com muitas culturas diferentes, com cultura grega, cultura romana, então eles tinham muitos rituais, eles tinham muitos costumes que eram completamente contra a palavra de Deus. Então, se você analisar as cartas que Paulo envia para as igrejas, ele combate muito esses costumes que eram do povo que era do redor da igreja e até dos novos convertidos, né? Então, o povo de Creta, ele era conhecido como um povo viciado, era um povo mentiroso, ganancioso, preguiçoso, e eles eram entregues à glutonaria e aos prazeres imorais. Então, enquanto a igreja de Jesus Cristo ela crescia, né, a gente vê que depois que Jesus ele sobe aos céus, começa a espalhar por todo o mundo muito grande a palavra de Deus. Então, começa a criar várias igrejas, né, com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então, mesmo que a igreja no mundo inteiro crescia, em Creta também crescia. Porém, por influência desses povos que estavam por ali, a igreja estava se corrompendo. E por algum motivo, Paulo pede a ele tomar cuidado com alguns falsos profetas e falsos pastores que estavam liderando essas igrejas, que estavam corrompendo o povo e as igrejas de Creta. Amém? Então, leia Tito 1, do 10 ao 11. Tito 1, eu só quis dar uma explicação para vocês entenderem o contexto do que estava acontecendo na época. Então, Paulo escreve essa carta a Tito, que estava nessa cidade. Amém? Tito 1, 10.
Pois existe muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Agora, Tito 2:1, rapidamente. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor use a minha vida, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, Pai, que eu diminua completamente para que tu cresças, Senhor, que essa palavra ela possa penetrar no nosso coração como uma espada de dois gumes, e que a gente possa sair daqui hoje, Pai, em nome de Jesus, marcados, e Senhor, que a gente saia daqui preparados para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa a minha vida, toma a glória para si, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora pode realmente se assentar. Eu estava no discipulado que a gente faz nas segundas-feiras, eu pedi para os meninos lerem a carta de Tito, que é uma das cartas mais profundas que eu acho do Novo Testamento. E Paulo, ele fala para Tito, para ele ensinar a doutrina verdadeira. Eu quero que você, na sua cadeira, você pense, o que passa pela sua cabeça quando fala doutrina verdadeira? Doutrina verdadeira. Quero que você pense. O Natan já sabe, o Pedro também, porque eu falei com eles. Mas, bom, você pode pensar muitas coisas, mas quando a gente fala, Paulo ele não falou, eu quero que você ensine a doutrina. Ele falou que eu quero que você ensine a doutrina verdadeira. Isso quer dizer que existiu uma doutrina falsa, certo? Isso pode ser em todos os âmbitos. Se existe uma lei verdadeira, é porque existe uma lei falsa. Se existe uma receita verdadeira, é porque existe uma receita falsa. Se existe um vendedor, um trabalhador verdadeiro, é porque existe a contrapartida. Então, é muito interessante quando a gente entende que Paulo estava pedindo para ele ensinar a doutrina verdadeira. Então, a gente precisa entender que existe uma doutrina falsa. E hoje em dia, se acontecia isso há 2000 anos atrás, a gente sabe que acontece, infelizmente, hoje, na igreja do século 21. Então, nós precisamos ser maduros, tem coisas que nós precisamos entender. Nós precisamos ser maduros e entender que no dia de hoje existe sim um falso evangelho. Lá em Mateus 24 é um dos meus sermões favoritos de Jesus, porque é um sermão dos últimos dias. E ele fala o seguinte, Mateus 24, isso é Jesus falando, não sou eu. O que ele fala? Quero que vocês leiam comigo. Aparecerão alguns falsos profetas. Não. Aparecerão poucos falsos profetas. Não. O que ele fala? Aparecerão muitos falsos profetas e enganarão muitas pessoas. Então Jesus, ele não está falando que nos últimos dias vai existir poucos falsos profetas. Ele não vai falar que vai existir alguns falsos profetas. Ele vai falar que vai existir muitos falsos profetas. E se existe muitos, a gente precisa acreditar nas palavras de Jesus. Porque se você trabalha numa empresa, ou se você é sócio de alguém que está acima de você, e essa pessoa chega para você, você é funcionário dessa pessoa, e fala assim, olha, foi comprovado que estão roubando a minha empresa. Essa pessoa tem todas as evidências, todas as provas, todas as filmagens, que tem pessoas que estão roubando essa empresa. Você, como funcionário, você não pode chegar para esse patrão e falar, será? Será que é verdade isso mesmo? Mas ele parece ser tão bonzinho. Nossa, mas ele não tem cara que faz isso. Ele está todo dia tomando café comigo, me dá bom dia, me dá boa noite, me dá boa tarde, parece um porteiro.
mas nós precisamos acreditar nas palavras de Jesus. Então, quando ele fala que existe muitos, nós precisamos acreditar. Porque, da mesma forma que um patrão com provas irrefutáveis, a gente não pode negligenciar, a gente não pode negligenciar a palavra de Jesus. Então, hoje no Brasil, infelizmente, existem denominações enormes, lideradas por falsos mestres. E são lobos devoradores, realmente enviados pelo Satanás para destruir a palavra de Deus. Da mesma forma que ele fala em Mateus 24, que são falsos profetas que enganarão a muitos. E muitas vezes, nós, na nossa caminhada com Deus, a gente pode ser até enganado por um tempo, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. A gente vê um movimento diferente, a gente vê um pastor novo chegando, falando uma coisa diferente, com uma liturgia diferente, a gente começa a falar, nossa, isso é muito legal. Nossa, é o Evangelho 2.0. É o novo profeta enviado de Deus. E a gente pode até, humanamente, isso todos nós estamos sujeitos a passar. Então a gente, por um tempo, a gente pode ser enganado. Mas o verdadeiro crente, aquele que tem o Espírito Santo, é impossível que ele viva nesse engano. Porque, obviamente, o verdadeiro crente conhece a palavra. E 2, porque o verdadeiro crente, Deus tem um compromisso com ele. Se você tem alguém que você ama, uma esposa, uma namorada, um filho, se você vê que ele está fazendo algo que não é certo, você vai avisá-lo. E da mesma forma, Deus conosco. Então, por um momento, a gente pode até ser enganado por alguém novo que chega aí, uma coisa nova. A gente pode até passar anos, mas Deus ele é muito misericordioso. E ele vai nos revelar. Então a gente precisa ser maduro para entender que sim, existe falsas igrejas e existe falsos profetas. 2, a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é que os falsos profetas e as falsas igrejas, eles não querem ser desmascarados. Por isso, eles se disfarçam de algo que parece com o evangelho. Parece. Porque Satanás, qual que é a missão de Satanás? É destruir, é roubar, é enganar. Só que ele não vai chegar para o Vitor e se aparecer de 7 peles, com chifre, com cauda, falando, olha, eu vou te destruir. Ele não vai fazer isso. Então ele se disfarça. E no evangelho é a mesma coisa. Ele não vai abrir uma igreja que seja completamente diferente do que a gente vê nas escrituras. Ele não vai colocar um pentagrama na parede, sacrificar bode, não vai. Ele vai pegar coisas da Bíblia e vai só alterar. E aí, o que ele vai fazer? As pessoas que não querem Jesus, mas querem aquilo que, entre aspas, Deus pode dar, elas vão ser atraídas. Então, você tem que entender que os falsos mestres, eles não necessariamente precisam ir contra Deus. Eles só precisam modificar um pouco o evangelho. E tem uma passagem que eu gosto muito, que por muitos anos eu tive dificuldade de entender, que é a passagem de Pedro. Quando Jesus ele se revela aos apóstolos que ele vai ser crucificado e ele vai morrer, é um espanto para geral, né? Por quê? Porque Jesus era tudo que eles tinham. Jesus ele tinha modificado completamente durante 3 anos da vida de todos aqueles discípulos e apóstolos. E Pedro, numa reação até genuína, ele chega para Jesus e fala assim, você não vai morrer, eu não vou deixar. Não é? E o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. E eu ficava me perguntando por quê Jesus está falando para trás de mim, Satanás, para Pedro. O que Pedro fez de errado? Pedro teve um sentimento ali, talvez, na emoção, um cara que caminhava, um cara que curava, um cara que andava sobre as águas. Meio louco pensar nisso. Mas por quê? Qual que era a obra perfeita de Jesus? É que ele descesse à terra, morresse por nossos pecados, para que a gente pudesse se reconciliar com Deus. Se Jesus não morresse, como é que a gente ia se reconciliar com Deus? Não teria como. Então,
Pedro, o que Jesus fala para Pedro? Pedro, você está pegando aquilo que você quer de mim e você está modificando. Pedro não queria que Jesus morresse na cruz, talvez Pedro queria que Jesus fosse um Cristo, um Deus que não sofresse, mas esse não era o evangelho de Jesus. E da mesma forma se aplica para os falsos profetas, eles não precisam modificar não precisam alterar muitas coisas, eles precisam modificar coisas básicas. Eles precisam falar que você precisa dar um dízimo para ir para o céu. Eles precisam fazer um culto onde não fale que você tem pecado e que você é pecador. Ele vai fazer um culto onde você vai parecer um popstar. Onde você vai sair do culto e vai se achar um super-homem. Onde você vai sair do culto e vai falar, Deus é um Papai Noel que tem a obrigação de me abençoar, porque eu oferto e dou o dízimo. É mentira. É mentira. Então, é isso que eles fazem. Porque eles continuam falando de Jesus, eles jejuam, eles dizimam, eles fazem batismo, eles fazem campanhas, eles falam o nome de Deus, mas eles modificam. E Jesus fala para eles, para trás de mim, Satanás. Por isso que nos últimos dias, muitos pastores chegaram para Jesus e falavam, Jesus vai falar assim, para trás de mim que eu não vos conheço. E eles vão falar, mas eu preguei, mas eu fiz, mas eu evangelizei. Mas você fez isso, mas você modificou o centro, que é Jesus. Você modificou o centro, que é glorificar apenas a Deus. Então entenda que Satanás, o plano de Satanás, não é fazer uma outra religião completamente diferente que vá contra os princípios de Jesus. Satanás, ele quer modificar pequenas coisas. É isso que os falsos profetas fazem. Então nós precisamos ser maduros para combater esses falsos profetas, porque esses falsos profetas, eles são inteligentes, eles são estudados, eles estudam psicologia, eles se orquestram. Porque, vamos ser sinceros, gente, a gente está só em amigos aqui. Como é que você acha que esses profetas fazem essas revelações mirabolantes? Eles têm equipes por trás. É muito fácil eu fazer uma revelação. O bispo esses dias fez uma brincadeira, mas quando eu trabalhava num banco, tinha um aplicativo que a gente conseguia ver todos os dados do cliente, família, se era casado, se tinha carro no nome, se tinha empresa no nome, se tinha quantos imóveis, quanto dinheiro tinha na conta. Se eu tiver um aplicativo, eu coloco alguém para ficar ali na porta, pegar o seu telefone, com os dados do telefone eu consigo todas as informações suas. E aí é só fazer um malabarismo que você vai acreditar que isso é revelação. Porque eles são inteligentes, eles estudam a psique, eles sabem a música que eles vão colocar que vai mexer com o seu coração, a sintonia que vai mexer com o seu coração. Então a gente precisa entender que esses falsos profetas existem e que eles são inteligentes. Mas bom, essa situação que estava acontecendo, isso que eu falei, que infelizmente acontece nos dias de hoje, acontecia lá na cidade de Creta, com Tito. Então, Tito, ele é chamado por Paulo, e esse é o tema da ministração que eu acabei nem falando, para ser um defensor do Evangelho. Repete comigo. Eu vou ser um defensor do Evangelho. Tito foi chamado para isso. Tito, ele não era um judeu, ele era um grego. E os judeus, por muito tempo, eles tinham preconceito contra os gregos, porque eles achavam que os únicos que mereciam a revelação de Cristo era quem vinha da linhagem de Abraão, de Isaac, de Davi. E mesmo ele sendo grego, ele foi chamado para ser um embaixador de Cristo, para ser um defensor de Cristo. Então, como podemos nos tornar defensores do Evangelho? Todos nós queremos ser defensores do Evangelho. Mas como podemos ser? Em primeiro lugar, conhecendo a palavra de Deus. Isso era um dos requisitos para Tito. Tito não foi enviado para Creta para combater os falsos profetas se ele não fosse um pleno conhecedor da palavra. É impossível defender algo que a gente não conhece. Então eu vou falar, não quero profetizar, mas eu vou falar. Você não vai defender a Jesus se você não conhecer a palavra. Você vai se frustrar. Em Oséias 4:6, fala o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta
conhecimento. Então nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Todos nós temos um chamado para estudar a Bíblia. Obviamente, tem pessoas que têm um chamado para estudar mais do que as outras. Tem pessoas que são chamadas para traduzir a Bíblia para outros idiomas. Tem pessoas que são chamadas para fazer um doutorado, um mestrado, para conseguir ler grego e hebraico, que vai gastar anos lendo livros em outros idiomas. Deus tem chamado para isso, e não é para todos. Deus não tem chamado para todos, para a gente gastar ali horas e horas e horas estudando coisas profundas da história. Não. Mas todos nós temos um chamado para estudar a Bíblia. Todos nós. Não importa se você é um pastor, não importa se você é um bispo, não importa se você é um diácono ou se você é apenas um voluntário. Todos nós temos um chamado. Tem gente que vai passar 8 horas por dia estudando a Bíblia, porque talvez é o chamado dele. E tem pessoas que vai estudar 15 minutos. Qual que é a diferença? Só o chamado. Tem gente que tem chamado para tocar. Tem gente que tem chamado para pregar. Tem gente que tem chamado para evangelizar. Mas todos nós temos um chamado para conhecer as Escrituras. E um exemplo que é magnífico é sobre a igreja de Bereia. Lá em Atos 17, do 10 ao 11. Olha que exemplo incrível de comunidade que a gente tem que se inspirar. Fala o seguinte: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Assim que chegaram lá, eles foram até a sinagoga. As pessoas dali eram mais abertas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo e Silas diziam era de fato verdade. Olha que loucura isso. Paulo, o maior apóstolo da história, talvez o maior missionário depois de Jesus, talvez a maior mente brilhante depois de Cristo, aquele cara que, se a gente vê Billy Graham, se a gente vê esses pastores que são conhecidos, que lotam estádios, que são reconhecidos, imagine Paulo, o cara que escreveu a maior quantidade de livros do Novo Testamento. Paulo era muito bom no que fazia. E sabe o que a igreja fazia enquanto Paulo ministrava? Eles pegavam a Bíblia. Eles ficavam ali lendo. Paulo falou, vamos ver se é verdade. Ah, é verdade, Paulo falou de novo, vamos ver se é verdade. Por quê? Não importa quem está falando, importa o que essa pessoa está falando. Então você não tem que acreditar em mim porque você é meu amigo. Você não tem que acreditar em mim porque você é meu liderado, porque eu almoço com você, porque eu já saí para jantar com você. Você não tem que acreditar em mim porque você gosta de mim. Você tem que acreditar em mim se eu estiver falando aquilo que as Escrituras estão falando. Que loucura isso! A igreja ficava ali, olhando, observando Paulo para ver se era verdade. Será que a gente tem feito isso? É por isso que a gente é muitas vezes enganados. Porque a gente não tem conhecimento das Escrituras. A gente acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que aparece no nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente já reposta e coloca aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Deus é bom, Deus é fiel, mas a gente precisa ter cuidado. A gente precisa conhecer isso aqui, e quando o bispo vier pregar aqui, a gente não tem que acreditar porque ele é nosso amigo, ou porque ele é meu sogro. Eu tenho que acreditar se aquilo bater com as Escrituras. Então que isso seja um costume na sua vida, que você tenha pleno conhecimento das Escrituras para realmente testificar se aquilo que você está consumindo no seu dia bate verdadeiramente com a palavra de Deus. Amém? Então, em Gálatas 1:8 fala o seguinte: mas ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente desse que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Então, não importa se a pessoa é famosa ou não, não importa se a pessoa é boa falando ou não, ou se ela tem muitos seguidores.
se ela pregar algo que seja diferente com isso aqui, considere como amaldiçoado. Infelizmente, nós vemos, hoje em dia, a quantidade de pessoas que usam a palavra de Deus para realmente ganhar dinheiro, e realmente não é só para ganhar dinheiro, é para ter status, para ter famas. A gente vê diversos pastores com milhões e milhões de seguidores por aí, que eles só vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E por que você acha que esses pastores têm tantos famosos ao redor deles? A gente vê um jogador de futebol que num dia é pego em adultério, no outro dia ele está na casa do pastor pedindo uma oração. Aí esse pastor, que ele faz? Tira foto com o jogador, posta no Instagram e fala: olha que o meu ministério é abençoado. O ministério é abençoado porque ele não prega a verdade. Porque se esse pastor chegasse para aquele famoso e falava: olha, você tem que tomar vergonha na cara, parar de trair sua mulher, se arrepender dos seus pecados, parar de dar nota fria, parar de enganar os outros, quero ver se esse pastor ia na casa dele pedir oração. Ia ou não ia? Não ia. Por quê? Porque eles não querem a Cristo. Eles não querem a Cristo, eles querem aquilo que Cristo pode dar. Então, 1 João 4:1 fala: não deis crédito a todo espírito. Antes, provai se os espíritos procedem de Deus. Então, nós não podemos acreditar em qualquer coisa. Nós temos que parar, nós temos que amadurecer e realmente ver aquilo que a gente está consumindo e defender o Evangelho de Jesus. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que para defender o Evangelho, ser defensores de Jesus, nós precisamos ter uma conduta condizente com o cristão. E Paulo dá um exemplo. Lembra que eu falei que a gente vai passar por todo o livro de Tito? Falei Tito 1, agora eu vou falar Tito 2. Que nós precisamos ter uma conduta condizente com o cristão. Lá em Tito 2, do 7 ao 8, fala o seguinte, Paulo falando para Tito: você quer defender o Evangelho? Beleza, você conhece a Bíblia, ok, mas conhecer só a Bíblia não basta. Você precisa ter outro requisito. Ele fala: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os seus inimigos fiquem envergonhados por não ter nada mal a dizer a vosso respeito. Será que as pessoas que querem criticar o Evangelho ficam envergonhados quando eles olham para a gente? Porque não tem nada a reclamar da gente? Porque não adianta eu chegar aqui e pregar uma palavra bonita, porque eu talvez saiba falar, e no meu trabalho, na minha casa, eu ser um desviado, ou pior que isso. O que adianta eu ser na igreja uma bênção, e na minha escola e no meu trabalho, as pessoas nem saberem que eu sou crente? Eu mentir, eu enganar, eu ficar falando besteira, eu ficar levando a vida de uma forma que não condiz. Isso não adianta nada. Então, para a gente ser para nós sermos defensores de Cristo, não basta apenas conhecer a Bíblia, porque até o diabo conhece. Os fariseus na época de Jesus eram os que mais conheciam a palavra. E Jesus vira para Nicodemos e fala o quê? Você precisa nascer de novo. Nicodemos, será que Nicodemos não conhecia a Bíblia? Ele conhecia. Nicodemos talvez era um dos líderes da sinagoga. Ele é um dos que mais conhecia. Mas ele não andava segundo a palavra de Deus. Então nós precisamos ter uma vida condizente com Cristo. E um dos 10 mandamentos que a gente talvez não entende muito bem, porque talvez fosse mais para a cultura hebraica, que é o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Na cultura hebraica, eles levavam muito a sério esse negócio de nome. Então eles não queriam falar o nome de Deus, citar o nome de Deus para algo que não fosse tão sério. Hoje em dia,
isso pode ter mudado um pouco. Mas eu quero trazer para você outro tipo de pensamento. O que é tomar o nome de Deus em vão? É quando nós não andamos segundo um cristão realmente deve ser. Porque nós desonramos o nome de Cristo e nós usamos o nome de Deus em vão quando nós não temos uma conduta que parece com Cristo. Então, é um mandamento que a gente esquece, mas nós temos que ter cuidado para não usar o nome de Deus em vão. Nós temos que ter cuidado para como nós vamos ser fora da igreja. Nós precisamos ter cuidado como nós vamos ser quando o nosso grupinho crente não estiver vendo. Porque a gente pode estar tomando o nome de Deus em vão, quando a gente não dá o respeito do nome de Cristo nas nossas vidas. Então, que a gente pense nisso. Será que nós estamos usando o nome de Deus da forma certa? Não é só um verbo, um ato de falar, mas é um ato de viver. Nós temos que viver de uma maneira que glorifique a Deus. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, para não tomar muito o tempo, como é que a gente defende a Cristo? Amando genuinamente e valorizando a palavra de Deus. Olha o que fala lá em Salmos, capítulo 1 e 2. Fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, se a gente quer defender Cristo, se a gente quer ser que nem Tito, um defensor da igreja, porque é legal quando a gente é reconhecido, não é? É legal quando a gente é uma bênção na vida dos outros. É legal quando a gente tem um ministério, um chamado, e realmente não só algo humano, algo que Deus assim nos deu, um talento. Eu não tenho talento nenhum para tocar, fico vendo o Natan, vendo o Vitor tocar aqui, queria saber fazer, mas se eu chegar aqui, eu vou espantar todo mundo. Não tenho talento para isso, mas Deus nos deu os talentos específicos. Tem gente que é muito bom com a intercessão, tem gente que é muito bom no trato com as pessoas, no trato com as crianças. Eu fico vendo o pessoal que fica ali no Kids, eu falo, meu Deus do céu, essas crianças ficam dando pirueta, ficam puxando o cabelo, pintando as coisas. Eu não teria paciência, mas não é o meu chamado. Tem gente que tem chamado para isso. E é muito bom quando a gente sente esse chamado de Deus. Quando a gente sente que Deus ele nos trouxe algo, nos ensinou algo, e que a gente vai ali aperfeiçoando com o passar dos anos. E a gente se torna uma bênção nisso. Mas a gente precisa amar a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer com que isso seja a coisa mais importante das nossas vidas. Deus, ele não divide o trono dele com ninguém. Derrubei água em mim, perdão. Ainda estou acostumando ainda a fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Deus não divide o trono dele com ninguém. Então, não adianta a gente viver uma vida dupla. Não adianta a gente ser um cristão que posta versículo e não ama a palavra. Porque existe aqueles pai de pets, cristão pai de pet. Eu sou um cristão pai de pet, mas tem gente que é assim. Você pode falar o que for da palavra de Deus. Você pode distorcer, você pode roubar, você pode enganar, você pode fazer o que você quiser, que esse crente não está nem aí. Agora fala mal do cachorro dele que ele voa no seu pescoço. Fala mal do time de futebol dele para você ver se ele não fica louco. Fala mal do jogo de videogame dele, que são coisas de pouco valor. E por que às vezes a gente não é assim com a palavra de Deus? Se falassem mal do seu filho, da sua esposa ou da sua namorada, o que você faria na sua frente?
Pela graça de Deus, a gente não voaria no pescoço dessa pessoa, mas a gente ia defendê-la. Se alguém falar mal da minha esposa, algo que não seja verdade, eu vou chegar nessa pessoa e falar: você não pode falar isso porque eu conheço ela. Você não pode falar isso porque isso é mentira. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu amo minha esposa. Te amo. Eu amo minha esposa. E às vezes a gente é assim, mas a gente não é assim com a palavra. A gente não ama essa palavra. E a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Porque o nosso coração ele é completamente enganoso. E se a gente bobear, porque eu estava conversando com a pastora ali agora, se a gente bobear, a gente perde até os valores que a gente deseja ter. Porque o nosso coração é mau. Então, bem-aventurado aquele que medita nessa palavra. Então nós precisamos amar as Escrituras. E amar as Escrituras não é só ler a Bíblia quando a gente está com vontade. Porque a gente vai trabalhar, só vai trabalhar quando está com vontade. Tem dia que está chovendo, que a gente não quer sair de casa. A gente só respeita a esposa ou o marido quando a gente está com vontade. Porque tem vezes que a gente briga, tem vezes que ela está errada, tem vezes que eu estou errado. Mas quando ela está errada, eu vou deixar de amar ela? Eu vou deixar de cumprir com os meus compromissos matrimoniais? Não vou. Às vezes a nossa mãe e nosso pai estão errados, mas por isso eu vou desrespeitá-lo? Não. E por que com Deus é diferente? Porque às vezes a gente só lê a Bíblia quando a gente está com vontade. Porque às vezes a gente só ora quando a gente está com vontade. Vou falar uma coisa para você, que é uma coisa que pode mudar a sua cabeça, e você precisa se esforçar para isso. Deus ama quando a gente faz em amor, mas Deus também valoriza aquilo que a gente faz sem vontade. Ele valoriza. Por quê? É muito bom quando a gente tem alguém que a gente ama, que a gente está ensinando essa pessoa. Eu não sou pai ainda, mas os pais e as mães aqui podem falar melhor do que eu. Quando você tem um filho que está aprendendo, às vezes ele comete algum erro, ele faz alguma coisa errada, mas você fica feliz porque ele está tentando. Ou quando ele faz alguma coisa errada, que você fala: ah, isso aí não era para desse jeito. Você vai lá e dá um castigo nele. Você coloca ele, dá um tapa nele. Não é assim. Por quê? Porque a gente ama. E por que com Deus seria diferente? Porque você acha que Deus ele vai ficar bravo com a gente quando a gente vai orar morrendo de sono e até troca as palavras? Você acha que Deus ele vai ficar bravo quando a gente comete algum erro, falando assim, tipo: ai Deus, eu te perdoo? A gente está com sono e a gente muda até as palavras. Você acha que Deus vai ficar bravo com isso? Deus ele é um pai de amor. Ele trata a gente como filhos os filhos de verdade. Então nós precisamos entender e ser maduros para falar: eu não quero ler a Bíblia hoje, mas eu vou ler. Eu não quero orar. Às vezes você não vai conseguir orar 1 hora, mas às vezes você vai conseguir orar 5 minutos. E Deus ele é tão bom, mas tão bom, que Ele nos usa apesar dos nossos pecados. Eu já passei por várias situações onde talvez eu estivesse meio frio na fé, onde eu estivesse meio ali morno, não estava naquela semana que o fogo vinha, sabe? E naquela semana que eu achava que, nossa, sou uma vergonha de crente, Deus me usava. Eu evangelizava alguém, eu pregava para alguém, e de mim eu sentia o agir de Deus, e eu falava: meu Deus, eu não mereço isso, porque nem orando eu estava, mas Deus me usou. Porque Deus ele é um Deus de amor, e Ele nos usa, Ele nos ama, apesar daquilo que a gente faz. Então nós precisamos amar a palavra de Deus, e ler a Bíblia, e orar, e estar em comunhão, mesmo sem vontade. Que a gente sempre possa ter vontade, mas se a gente não tiver, a gente faz mesmo sem vontade. Porque essa é a nossa missão.
Essa é a nossa missão como cristãos. É conhecer as Escrituras, amar a Deus de todo o nosso coração e ter uma conduta condizente com aquilo que Cristo pede. Amém? E obviamente, para finalizar, hoje é véspera de feriado, amanhã todo mundo vai estar tranquilo, em nome de Jesus, sim, eu espero. Defender a Deus, só para finalizar naquilo que eu estou falando, nós precisamos realmente ser radicais em defender a Deus. Eu digo isso, que nós precisamos, às vezes, ter o costume de chegar para alguém e falar: olha, esse cara que você está assistindo não é muito legal, essa pregação que você está escutando, esse louvor, porque hoje em dia está numa onda de louvor que glorifica só o homem. Então, dá um toque. Então nós precisamos defender, mas defender a palavra de Deus não é comprar brigas à toa. No último capítulo de Tito, passamos por 1, 2 e 3, Paulo dá a última orientação. Paulo fala para ele fazer várias coisas, e eu oriento que você leia esses capítulos. São 3 capítulos, mas é super cheio de ensinamentos, principalmente para quem quer ter uma conduta de liderança. Paulo dá um conselho, nos últimos versículos, fala assim, que ele deve evitar discussões que não levam a lugar nenhum. Então, primeiro ele fala que eles precisam fazer que aqueles falsos profetas parem de falar. Você fala assim, tem que dar um jeito. Não sei o que você vai fazer, mas você faz com que eles parem de falar. Mas por outro lado, também tem que tomar cuidado. Porque existem vertentes teológicas e pensamentos teológicos diferentes. Eu posso acreditar em algo que você acredita ao contrário. E quando eu vi um pastor falando que o professor dele da faculdade de teologia falou que a faculdade de teologia, que os 4 anos de teologia é para discutir 5% da Bíblia. Que são coisas para teólogos. Então tem coisa que a gente não precisa debater ao ponto de tornar a pessoa inimiga. Tem gente que é mais tradicional, tem gente que é mais pentecostal, e tá tudo bem, né? Então, tem coisas que a gente não pode abrir mão. Nós precisamos defender a palavra para aquilo que são coisas que a gente não pode abrir mão. São aquelas coisas que os falsos profetas fazem, mas nós não podemos arrumar brigas tolas. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé, nós já vamos finalizar. Eu quero que você feche seus olhos e você peça para que Deus te torne um defensor do Evangelho, para que Deus te torne aquele que não vai abrir mão das Escrituras, que não vai abrir mão de uma vida que condiz com um cristão, e que não vai abrir mão de amar a Deus. E se você tem falhado nisso, peço que você ore abertamente com seu Pai, para que você possa sair daqui e no seu trabalho, e onde você pisar a planta dos seus pés, você possa ser como Tito, o embaixador de Cristo, como Tito, um defensor do Evangelho,